Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tem causado muita discussão, muita apreensão até: as novas regras para a cidadania italiana, especialmente para quem busca o reconhecimento por descendência, né? É verdade. Um tema quente. Pois é, a gente está com material variado aqui. Artigos, algumas análises jurídicas que estão dissecando um decreto-lei recente lá na Itália. Ele foi convertido em lei agora em maio de 2025. E o ponto é que essa legislação muda bastante a forma como a cidadania passa pelo chamado ius sanguinis, o direito de sangue. A nossa missão aqui é tentar entender o que realmente mudou e por que está dando tanto que falar. Exato. O foco principal dessas mudanças, pelo que a gente vê nas fontes, é que, pela primeira vez, colocaram limites geracionais bem explícitos, sabe? E critérios mais apertados. Hum. Por exemplo, uma coisa que chama atenção, a exigência de que o ancestral direto, pai ou avô, tivesse cidadania exclusivamente italiana quando o descendente nasceu. Isso, claro, já levanta um monte de discussões complicadas. Direitos que muita gente achava que já tinha, né? E até sobre o que significa pertencer à comunidade italiana. E uma das questões assim que mais saltam aos olhos nas fontes é a da retroatividade, não é? Pelo que entendi, a lei afeta todo mundo que não tinha formalizado o pedido antes de 27 de março de 2025. Isso, imagino, deve ter pego muita gente de surpresa. Uma situação delicada para muitas famílias que já estavam no meio do processo, talvez. Precisamente. A crítica é bem forte nesse ponto. O argumento principal nas fontes é que essa retroatividade atinge direitos que, bom, já existiam pela lei anterior. É importante lembrar, né, a cidadania e os sanguíneos, ela tem uma natureza que a gente chama de declaratória. Ou seja, ela só reconhece algo que já existia. Exato. Reconhece um direito que nasceu com a pessoa, não é concessiva, tipo, o Estado não está dando algo novo ali. Então, aplicar essas regras novas para trás, digamos assim, bate de frente, segundo os analistas, com princípios básicos. Segurança jurídica, confiança no Estado, essas coisas. Entendi. E essa questão da retroatividade, ela meio que alimenta outra crítica forte que as fontes destacam. Essa ideia de criar italianos de série A e série B. O que estão querendo dizer com isso exatamente? É, essa é uma expressão forte que aparece nas críticas, né? Para ilustrar o que eles veem como uma diferenciação sem justificativa. O argumento é que a lei acaba criando uma divisão. De um lado, italianos que nasceram na Itália, muitas vezes com uma cidadania só. Do outro, os descendentes que nasceram fora, né, no exterior, e que frequentemente têm dupla cidadania, algo que historicamente era até bem visto, um elo cultural importante. Uhum. Então, o medo que as fontes expressam é que essa distinção possa acabar rompendo um laço, sabe? Um laço histórico, afetivo, muito profundo com essas comunidades de descendentes pelo mundo. Além do conteúdo em si, do que a lei diz, as fontes também estão questionando a forma como ela surgiu, né? Usar um decreto-lei, que é para ser uma medida de urgência, foi apropriado para um tema desses? Correto. Esse é outro ponto muito questionado. A real necessidade, a urgência para justificar um decreto-lei nesse caso. Porque, vamos combinar, o fluxo de pedidos de cidadania não é de hoje, né? É um fenômeno de décadas, não uma emergência que surgiu do nada. Claro. Então, levanta-se a suspeita, nos materiais que a gente leu, de que essa urgência talvez tenha sido uma estratégia. Para quê? Para evitar uma corrida aos consulados antes que uma reforma maior fosse debatida com calma. A crítica principal é: um tema tão fundamental assim, que mexe com identidade, com direitos de tanta gente, precisava de um debate amplo no parlamento. Um projeto de lei comum, não essa medida de urgência, entende? Faz sentido. E falando em como essa lei diferencia cidadãos, como é que fica a Itália quando a gente compara com outros países da Europa? Porque outros também mexeram nas regras de ius sanguinis recentemente, né? Sim, sim. E essa comparação é bem interessante. As fontes mostram que países como Alemanha, França, Holanda, eles também colocaram limites. Limites geracionais ou exigências de um vínculo real, efetivo com o país, o tal do Genuine Link. Certo. Só que a diferença crucial que as fontes apontam é como eles fizeram isso. Foi olhando para frente, de forma progressiva, geralmente com períodos de transição ou com cláusulas para proteger quem já tinha o direito adquirido, sabe? Entendi. Com mais cuidado, digamos. Exato.
E aí essa abordagem italiana agora de 2025, com essa retroatividade toda, ela é descrita nesses materiais como algo que destoa, quase uma anomalia nesse cenário europeu de reformas da cidadania. E tem um ponto que parece particularmente sensível que as fontes também abordam: o impacto nas crianças, nos filhos menores de idade. O que mudou para eles, especificamente? Essa é uma área que está gerando muita preocupação. Uma circular do Ministério, já aplicando a nova lei, indica que os filhos menores, e aqui pega até os que nasceram antes da lei, mas cujo registro de nascimento aconteça depois de 24 de maio de 2025, eles não pegam mais a cidadania automaticamente pelo ius sanguinis. Nossa! E como fica então? O caminho fica mais parecido com uma naturalização. Vai exigir uma declaração de vontade dos pais, pagar uma taxa. Isso levanta um monte de questões sérias, né? Sobre igualdade entre irmãos, por exemplo, um pode ser italiano direto, o outro não, e limita a capacidade futura dessas crianças de passar a cidadania adiante. Algumas fontes usam até uma expressão bem forte, falam em esterilização em massa do direito de sangue para descrever esse efeito. Uau! Pesado. Bom, com tanta crítica assim, retroatividade, essa possível discriminação, o jeito como foi feito, o impacto nas crianças, o cenário parece ser de muita incerteza, né? E talvez muitas batalhas na justiça pela frente. Exatamente. As fontes são praticamente unânimes nisso. Elas preveem uma onda de contestações judiciais. Isso deve acontecer tanto lá na Itália, mesmo, questionando se a lei não fere a Constituição italiana, artigos sobre igualdade, sobre não poder tirar a cidadania por motivo político, proteção da família, quanto em nível europeu também, acionando a Corte de Justiça da União Europeia, a Corte Europeia de Direitos Humanos, e os argumentos principais para essas contestações, segundo as análises, vão ser justamente esses: a retroatividade, a discriminação e a violação do princípio da proporcionalidade. Quer dizer, a medida foi exagerada para o objetivo que se queria alcançar. Entendi. Bom, diante de tudo isso que a gente explorou aqui nas fontes, fica mesmo uma reflexão, né? Ao tentar impor esses novos limites, que são descritos como restritivos, retroativos, para definir quem é italiano ou não, será que a Itália não está paradoxalmente arriscando enfraquecer os laços com essa comunidade global enorme de descendentes? Uma comunidade que historicamente sempre foi vista como parte da identidade italiana, até da força da Itália no mundo? Fica aí para a gente pensar. Uma pergunta importante, sem dúvida. Agradecemos muito por acompanharem esta nossa exploração sobre as complexas mudanças na cidadania italiana. É realmente um tema com muitas camadas e muitas consequências. Com certeza. Canal para não perder as próximas discussões aprofundadas. E a gente quer saber o que você pensa. Deixem seus comentários sobre o que acharam ou talvez que outros aspectos desse tema gostariam de ver explorados por aqui. Muito obrigada e até a próxima!